Alô pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Boa noite a todos. Vamos começar então mais um episódio, né? Mais uma live sobre habeas corpus. E nós temos feito essa live, né? Toda segunda-feira às 18h45. E é sempre sobre habeas corpus, né? Determinado aspecto do habeas corpus. Né? A live passada, falei aula, né? Questão de faculdade. A live passada nós falamos sobre habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário. E obrigado, doutor Marcos. Obrigado, pessoal que está chegando aí. Quem puder aí clicar aí no coraçãozinho, encaminhar para os amigos, clicar no coração para o Instagram entender que é pertinente a live, que na minha opinião é, né? Habeas corpus é muito, muito, muito pertinente. Então, é... enfim, eu acho que é um tema que, na minha opinião, é... a gente vai poder aqui discutir rapidamente alguns aspectos sobre o habeas corpus e supressão de instância. Pois bem, vamos lá. Diante do que eu separei para vocês aqui, né, algumas coisas relacionadas à supressão de instância, que acontece o seguinte, vamos lá. Esse tema para mim é muito importante porque acaba que incorre numa situação que muitos tribunais, o próprio STJ, e vai ter reflexo nos tribunais superiores, mas muitos tribunais de justiça têm decidido sobre a questão da supressão de instância, né? Tem falado muito sobre a supressão de instância porque não foi feito o pedido. Porque, na verdade, para situar melhor a situação, a pessoa hoje ela é presa ou tem uma decisão de aplicando uma medida cautelar diversa da prisão. E aí o advogado, ele quer se insurgir contra essa decisão, que decretou a prisão preventiva, a prisão temporária, ou uma medida cautelar diversa da prisão. E aí isso acontece, por exemplo, na audiência de custódia, a prisão em flagrante é convertida em preventiva, ou no decorrer de uma investigação é expedido mandado de prisão preventiva ou prisão temporária, ou durante o processo ou até durante a investigação é decretada a prisão, as medidas cautelares diversas da prisão. E aí fica naquela dúvida o advogado se ingressa com um pedido de revogação de preventiva ou ingressa com um pedido de revogação de temporária, revogação de medida cautelar diversa da prisão, ou o pedido de liberdade provisória na própria audiência de custódia, né? É feito o pedido de liberdade provisória, mas aí o juiz indefere e converte a prisão preventiva, converte em prisão preventiva. E aí o advogado, como por exemplo na audiência de custódia, converte flagrante em preventiva, e aí o advogado fica pensando, será que eu entro com um pedido lá no juízo natural de revogação de preventiva? Pô, será que o juiz que decretou a prisão preventiva, será que eu vou fazer um pedido mostrando para o juiz que a prisão preventiva é desnecessária, é ilegal, sem fundamentação? E aí o advogado, por óbvio, né, por alguma questão, fala, não vou fazer o pedido ao juiz e vou direto me insurgir contra essa decisão no Tribunal de Justiça através do habeas corpus. Aí vem o tribunal e fala, não, isso é supressão de instância, porque não foi feito o pedido lá no juízo de primeiro grau. E aí não conhece do seu HC. Não conhece do seu HC. Olha a complicação. Você vai lá e entra com recurso ordinário. Entra com recurso ordinário para o STJ. Ou entra com o habeas corpus substitutivo de recurso ordinário lá no STJ. O STJ vai falar, peraí, o Tribunal de Justiça não conheceu da matéria, então se eu me manifestar, vai estar ocorrendo a supressão de instância. Então ele também não vai conhecer do seu HC. E aí você entra no STF, também não vai conhecer do seu HC. Pode conceder de ofício, não há nenhum problema. Mas conhecer do HC não, que pode aí trazer algum prejuízo em relação à questão da necessidade da prisão preventiva. Então, fica aquela situação. Como que eu vou... O que eu vou fazer?
Então eu tenho que entrar com pedido lá no juízo de primeiro grau, o juiz decretou a prisão preventiva, ou converteu o flagrante em preventiva, ou decretou as medidas alternativas, eu tenho que fazer um pedido para o juiz para depois entrar com HC? Essa que é a discussão da supressão de instância. Ponto principal. Se você está se insurgindo em relação à decisão, se você está trazendo argumentos contra a decisão que já fora decretada, se você está fazendo isso, não há necessidade alguma de você ir lá fazer o pedido para o juízo de primeiro grau. Eu, Davi, não costumo fazer isso. Eu não costumo fazer um pedido para o juiz que acabou de decretar a prisão preventiva. Primeiro porque, se eu estou apontando alguma ilegalidade e eu faço para o juiz de primeiro grau, ele vai corrigir essa ilegalidade. Se ele já tem essa vontade em deixar a pessoa presa, ele simplesmente vai corrigir essa ilegalidade e segue o barco. Então, eu não faço esses pontos. Eu somente faço o pedido para o juízo de primeiro grau, que é este o ponto que eu quero trazer aqui, se houver fatos novos. Se tiverem fatos novos, ou seja, se ocorrer algum fato novo que o juiz não apreciou e ele precisa apreciar para poder aí sim decidir se mantém ou não a preventiva, se revoga ou não, aí sim eu tenho que fazer para o juízo de primeiro grau. Se não tem fato novo, eu vou direto para o HC. E foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal, no HC 114.083, de relatoria da ministra Rosa Weber. Ela, e até com um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, se manifestaram neste ponto. De que não é necessário fazer um pedido de reconsideração ao juízo de primeiro grau para entrar com HC. Isso não configura supressão de instância. Configura se eu trouxer fatos novos. Se eu trouxer fatos novos, aí sim pode configurar supressão de instância. Então é importante, sempre que você entrar com HC, sem ter ocorrido o pedido de revogação no juízo de primeiro grau, abrir este tópico, que não é supressão de instância, porque muitos tribunais de justiça, e até alguns tribunais federais, têm entendido que é supressão de instância quando você entra com HC em segundo grau, sem fazer um pedido primeiro ao juízo de primeiro grau, ao juiz que decretou a prisão preventiva, ou juízo natural, quando a prisão preventiva vem em razão do flagrante. Então, é importante você abrir este tópico. Não é supressão de instância, porque simplesmente eu estou trazendo argumentos contra a decisão. Eu não estou trazendo fatos novos, certo? Então, é importante trazer este tema. Agora, uma outra situação em relação à revisão periódica da prisão preventiva. Em razão da revisão, a questão da revisão periódica da prisão preventiva. E aqui, eu gostaria de trazer para vocês um seguinte ponto. A lei anticrime trouxe no artigo 316, parágrafo único, a questão da revisão a cada 90 dias da prisão preventiva. Aí tem aquela discussão se esse parágrafo único está atrelado somente à hipótese da prisão preventiva do caput, ou em relação a todas as prisões preventivas, ou até mesmo em relação a todas as medidas cautelares pessoais, né, que é a prisão preventiva e a prisão e as medidas alternativas. Assim, se eu obedecer a questão literal, ela está relacionada somente ao caput. O caput traz a questão da prisão preventiva decretada depois que ela já tenha sido revogada. Foi revogada e aí vem a ser decretada novamente. Esta é a hipótese do caput do artigo 316. Então, o parágrafo único está atrelado somente a esta hipótese. Este é um entendimento. O outro entendimento, até a qual eu me filio, é que este parágrafo único é aplicado a todas as hipóteses de prisão preventiva. E há quem entenda que este parágrafo único é aplicado a todas as medidas cautelares pessoais. Aí fica aí qual o entendimento que você vai seguir. Pois bem, feito essa análise, agora nós temos que entender. A lei anticrime surgiu em janeiro, foi sancionada em dezembro, começou a valer a partir de janeiro de 2020, e aí tem várias prisões ainda, processos que já estão tramitando, por exemplo, em fase recursal, né, HC que já foi
protocolado, que já está em fase recursal ao STJ. Existem várias hipóteses. Como que você vai avaliar este ponto de aplicar esta revisão, né? Este caráter provisório da prisão preventiva trazido no parágrafo único do 316? O primeiro ponto é o seguinte. Se esta revisão, o parágrafo único, deve ser de ofício ou não. Ao meu sentir, é de ofício. Se é de ofício, o juiz não precisa de provocação para revisar. Em qualquer a fase em que se encontrar o processo, quem estiver com o processo, o professor Renato Brasileiro defende esta tese, quem tiver com o processo vai avaliar, vai fazer a revisão. Então, se o processo está em primeiro grau, o juiz que tiver com o processo vai fazer a revisão de ofício, não precisa de ser provocado. Se o processo estiver em segundo grau, mesma coisa. Se estiver lá no STJ, é o ministro que vai fazer a revisão da prisão preventiva. É quem estiver com o processo que vai ter que fazer a revisão da prisão preventiva. E como eu disse, de ofício. Não precisa de provocação. Não é você que vai dizer, olha, revisem, juiz. Não, a lei está impondo, vai ter que ser revisado. Então, é de ofício. A questão é, passou 90 dias, há um constrangimento ilegal? Ao meu ver, sim. Se passou 90 dias e o juiz revisou, não é você que vai falar, o juiz, revisa. Na minha opinião, não é dessa forma. Se passou os 90 dias, você não precisa provocar. Simplesmente você vai ter que agora fazer o ingresso por um excesso de prazo, constrangimento ilegal em razão deste excesso, porque não foi feita a devida revisão. Todavia, o STJ já tem entendido, o HC 576043, que este prazo não é peremptório e que deve sim, vai ter que ser analisada a complexidade da causa, vai ter que ser analisado toda uma situação processual para verificar se realmente o juiz deixou de revisar porque ele quis, ou se configura uma situação de excesso de prazo, um constrangimento ilegal. Então, na verdade, este prazo não é peremptório. É o que o STJ decidiu no HC 576043, certo? E, em razão disso, não vai configurar um constrangimento se logo após os 90 dias o juiz não tenha revisado, ou quem tiver com o processo não tenha revisado a prisão preventiva, certo? Só que tem aí um ponto. Algumas pessoas estão já com o HC em andamento argumentando isso. Com o HC em andamento, trazendo o juiz não revisou. E aí, já configurou o constrangimento. Obviamente que esse pedido, por ter sido um fato novo, o juiz pode não conhecer, mas pode decretar de ofício. Todavia, como eu mencionei, o TJ, alguns tribunais de justiça, isso é bem novo, eu até cito aqui o Tribunal de Justiça do Ceará e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, tem entendido que se você faz um HC em razão do não cumprimento da revisão, faz um HC para o tribunal, há supressão de instância porque não foi feito o pedido de revisão ao juízo de primeiro grau. Aí eu discordo. Eu entendo que, como eu mencionei, a revisão é automática, é de ofício, não precisa de provocação, chegou o prazo, o juiz tem que revisar, e se não o fez, não é necessário a defesa protocolar um pedido avisando, juiz, revise. Não. Na minha opinião, como eu mencionei, em razão de não ter sido feito de ofício pelo juiz, o advogado pode ingressar com habeas corpus imediatamente. A questão, como eu mencionei, que o STJ está ainda muito esse entendimento ainda é muito recente, ainda não tem assim muitas decisões nesse sentido. O STJ entendeu que este prazo não é peremptório. Todavia, ainda não há uma manifestação se tem que ser feito o pedido primeiramente para o juiz de primeiro grau. Ao meu ver, não. Com base exatamente no HC do STF, 114.083. Porque aí eu estou contrapondo e não estou trazendo um fato novo. A revisão já deveria ter sido feita. Então não existe fato novo aqui. Então pode ingressar com HC direto para o TJ, o TRF, sem precisar de fazer um pedido para o juiz que revise. Certo? E trago aqui um HC, para finalizar, HC 182, 110 do STF.
HC 182, 110 do STF, onde o ministro Marco Aurélio deu uma liminar dizendo que o juiz não revisou de ofício dentro do prazo de 90 dias, está configurado constrangimento ilegal. Salvo engano, é a primeira decisão do STF sobre este ponto. É uma medida liminar dada pelo ministro Marco Aurélio. Então, acho que essa decisão aqui é muito importante e que eu concordo plenamente com o ministro que, se realmente não foi feita a revisão dentro do prazo de 90 dias, há um constrangimento legal e deve ser revogada a prisão preventiva ou aplicada as medidas alternativas se forem fundamentadas e houver realmente necessidade das medidas alternativas, certo? Então são esses pontos que a gente tem aqui para falar sobre o habeas corpus e supressão de instância, né? E aí é muito importante isso para que você não possa ter prejuízos nos recursos, nos futuros HCs, né, que você vier a impetrar. Então observem bem, não é necessário fazer o pedido ao juízo de primeiro grau, se há uma decisão decretando a preventiva ou medida alternativa, enfim. Não é necessário, se você não trouxer fatos novos. Se você trouxer fatos novos, aí você tem que fazer o pedido para o juiz de primeiro grau. Não trouxe fatos novos, HC 114.083 do STF, pode ingressar diretamente com HC. Não há supressão de instância. A mesma coisa em relação à revisão. Se o juiz não revisou, você entra direto com HC. Este é meu posicionamento. Você entra direto com HC. Não é necessário você fazer um pedido para o juiz que possa revisar, já que ele não revisou dentro do prazo. Juiz, olha, passou o prazo, revise. Não, na minha opinião, não é necessário. Mas vamos aguardar quais são os entendimentos dos tribunais superiores quanto a este tema. Ainda está muito recente e, em razão da pandemia, tivemos poucas decisões. Mas vamos aguardar, já que agora está retornando, e aos poucos o processo eletrônico também já retornou com o tempo, o processo físico está retornando aí bem devagar, mas está, né? Então vamos verificar como é que os tribunais irão se posicionar, certo? Quanto a esse tema. Espero que tenha servido aí para alguma coisa, ajudado vocês em HC. Quem tiver dúvidas pode mandar direct, WhatsApp, que a gente vai tentando aí solucionar ou pesquisar para a gente poder juntos encontrar a solução. Beleza? Obrigado a todos. Próximo, Dr. Marco fala, né, nas informações certamente o juiz vai revisar. Só que aí se ele revisar, o que vale é a decisão, na minha opinião, Dr. Marcos, é que se ele revisar, aí o que vale é a questão anterior. Porque você já impetrou o HC, é igual você, por exemplo, impetra o HC e aí surgem novos pontos, novas até necessidades, mas aí o que vale é a decisão que decretou, que não foi revisado ou que não trouxe fundamento, e aí essa revisão tem que cair. Pode surgir uma outra nova depois, mas essa decisão que originou o HC tem que cair. Beleza? Então tá, pessoal. Boa noite a todos. Próxima segunda-feira, provavelmente a live vai ser com a Abracrim. E aí vamos falar sobre os aspectos práticos do habeas corpus. Beleza? E na outra segunda, sem ser a da próxima, na outra, a gente volta com nossos temas aqui no meu perfil sobre habeas corpus na prática. Boa noite a todos e até a próxima segunda. Qualquer coisa é só chamar no direct.